Você já se imaginou cruzando o limiar de uma mansão silenciosa, carregando consigo apenas uma carta, um nome proibido e um colar idêntico ao de uma mulher que morreu há anos? E se, ao vê-la, o homem que deveria ser seu pai empalidecesse, como se o fantasma de sua esposa tivesse voltado para reclamar o que o tempo não pôde apagar? Em Elverton, nada voltará a ser igual. O gelo que cobre a propriedade não é mais frio do que os segredos que dormiram entre seus muros. Mas desta vez, alguém veio para despertá-los. Você está pronta para descobrir os ecos do passado que ainda pulsam sob a neve? Conte-me de que país você está ouvindo esta história e diga-me, você acredita que o amor pode nascer mesmo do escândalo? Yorkshire, Inglaterra, ano de 1853. O inverno parecia ter chegado antes do tempo às colinas de Elverton. O vento varria com ferocidade os caminhos de terra, dobrando os álamos nus e espalhando folhas mortas sobre os muros de pedra que guardavam a antiga propriedade. A névoa do meio-dia não cedia, esgueirando-se pelos janelões da mansão, como se quisesse espiar os segredos do passado. A carruagem avançava lentamente com as rodas rangendo, marcando seu passo sobre o calçamento úmido. Em seu interior, uma jovem de rosto pálido e olhos inquietos segurava nas mãos uma carta amassada pela viagem e pelos tremores de seu pulso. Chamava-se Celeste Moreau, tinha 25 anos, e não levava consigo mais do que um pequeno baú de madeira, um retrato desbotado e o peso invisível de um sobrenome que nunca lhe foi concedido. Através do vidro embaçado, a jovem observou as torres cinzentas de Elverton Hall surgirem no horizonte como se emergissem do mesmo silêncio de que era feita sua infância. Havia crescido em uma aldeia costeira da França, ouvindo sua mãe falar com voz trêmula de um homem que nunca nomeava, mas cuja ausência impregnava tudo. No dia de sua morte, essa mulher quebrada lhe entregou uma carta, uma confissão escrita com tinta desbotada e culpa tardia, e o nome finalmente revelado a havia levado até ali: Edmund Cavendish, Duque de Elverton, viúvo, aristocrata inglês, seu pai. A porta da mansão se abriu com um rangido longo, e o mordomo, alto, de rosto severo e cabelo ralo, mal disfarçou sua surpresa ao vê-la descer. Celeste não pediu ajuda. Com as mãos enluvadas em lã azul e o queixo erguido, caminhou até o limiar com passo firme. Usava um vestido simples de lã francesa, azul marinho, com gola de renda branca e capa de viagem fechada até a garganta. O frio mordia suas bochechas, mas o calor que ardia em seu peito a mantinha de pé. No vestíbulo, tudo cheirava a umidade, a cera de velas, a madeira antiga. Um relógio de pêndulo marcava a hora com solenidade, como se cada batida do tempo anunciasse algo ineludível. A moça foi conduzida à biblioteca onde o duque a aguardava sem saber. Edmund Cavendish estava de pé junto à lareira. Sua silhueta alta, ainda erguida apesar da idade, vestia um redingote preto impecável e um lenço branco no bolso do colete. Não se virou ao ouvir os passos, mas quando a porta se fechou atrás dela, girou lentamente e ficou imóvel. Os olhos do homem se abriram com um estremecimento quase imperceptível. Diante dele, como surgida de um retrato enterrado, estava o rosto de Eleanor. Mas não era ela. Era a filha que jamais conheceu. A filha que, por covardia ou por conveniência, nunca quis aceitar. O silêncio entre eles foi tão espesso quanto a névoa dos campos. Seu nome? Perguntou o duque sem se mover. Celeste Moreau, monsieur, respondeu ela com um sotaque francês quase imperceptível. A voz era suave, mas carregada de uma dignidade que não precisava ser elevada. Com mão firme, estendeu-lhe a carta. Ele a pegou sem olhá-la nos olhos. Reconheceu sua própria caligrafia no envelope, e o tremor de seus dedos traiu a calma que fingia. Ela me disse para vir. Suplicou-me antes de morrer. Edmund fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, já não havia rastro de dúvida. Apenas uma decisão tomada com a frieza que havia caracterizado toda a sua vida. Ela será instalada na ala leste. Dirão que é minha sobrinha. Não quero murmúrios. Não falará com os convidados. Não sairá da propriedade sem permissão. E meu nome? Perguntou Celeste com voz serena. Embora por dentro o gelo começasse a invadir sua alma. O duque demorou um momento para responder. Depois se virou para a lareira e murmurou sem olhá-la.
Isso, por enquanto, não será necessário. Celeste não chorou. Há muito tempo havia aprendido a não derramar lágrimas inúteis. Acompanhada pela governanta, subiu por uma escada acarpetada com uma tapeçaria desfiada pelos anos. O corredor era longo e sombrio. Ao fundo, uma porta entreaberta deixava passar um raio de luz pálida. Aquele seria seu mundo. Já em seu quarto, ao olhar pela janela para os jardins gelados, sentiu pela primeira vez o peso do isolamento. Havia cruzado o mar para encontrar um pai, mas só encontrou uma máscara de obrigações. Os criados a evitavam disfarçadamente. Os olhares não eram hostis, mas tampouco humanos. Era uma sombra incômoda em uma casa que preferia olhar para o passado. Ao anoitecer, enquanto tentava acender a vela de sua mesinha de cabeceira, escutaram-se passos no corredor. Um homem entrou com passo firme, carregando um livro e uma pasta. Senhorita Morrow, disse sem sorrir. O Duque deseja que receba instrução sobre certos costumes. Meu nome é Arthur Blake. Sou o administrador da propriedade. Era um homem de uns 38 anos, de rosto firme, barba curta e olhos que pareciam ver demais. Vestia com simplicidade, calças de lã escuras, colete cinza, camisa branca sem bordados. Não usava anéis nem relógio visível, apenas uma pena atrás da orelha. Celeste o observou em silêncio. Arthur também a olhou e, por um instante, algo se moveu em sua expressão. Talvez desconfiança, talvez comoção, talvez foi simplesmente que, por um instante, ele também acreditou estar vendo um fantasma. As aulas começarão amanhã, disse, entregando-lhe o livro sem cerimônias. Agradeceria a pontualidade. Ela assentiu sem baixar o olhar e ele se retirou sem se virar. A vela tremeluziu com o vento que se esgueirou pela janela. Celeste a protegeu com a mão. Não havia viajado até ali para ser ignorada. E embora aquela casa quisesse convertê-la em eco, ela havia nascido com voz. A noite caiu sobre Elverton Hall, envolvendo cada canto com seu manto gelado, e em algum lugar da ala norte, o retrato de uma mulher morta parecia estremecer sob a tela que o cobria. O quarto que lhe foi atribuído ficava no extremo mais silencioso da mansão, bem onde os corredores se tornavam mais estreitos, e a luz do dia mal conseguia filtrar-se através dos vitrais opacos. Celeste avançou atrás da governanta com passo contido, suas botas ressoando levemente sobre as tábuas escuras do chão encerado. O ar era mais frio ali e um leve cheiro de umidade e mofo subia dos muros revestidos. A ala norte, compreendeu em silêncio, não fazia parte da vida cotidiana de Elverton Hall. Era uma zona suspensa no tempo. Miss Renly caminhava com rigidez. O molho de chaves tilintava ao ritmo de seu andar. Não dirigia palavra alguma, salvo o estritamente necessário. Seus olhos cinzentos, afiados como lâminas, evitavam os da jovem, como se um olhar prolongado pudesse desestabilizar a ordem de toda a casa. Ao chegar ao quarto, abriu a porta com uma brusquidão medida e indicou o interior sem cruzar o limiar. Aqui será sua estada, murmurou com tom seco. A água para lavar-se chegará pela manhã. Não se recomenda acender fogo à noite. As lareiras neste setor estão fechadas há anos. Celeste assentiu sem emitir julgamento. Entrou no aposento e escutou como a porta se fechava às suas costas com um estalo decidido, quase teatral. Ficou de pé sozinha observando seu novo refúgio. As paredes estavam cobertas por um papel de parede desbotado com motivos florais. O mobiliário era escasso. Uma cama de ferro com cobertores ásperos, uma cadeira, uma cômoda antiga e uma pequena mesa de cabeceira com uma lamparina a óleo. Um janelão alongado coberto por cortinas pesadas deixava entrever um fragmento do jardim coberto de geada. Em um dos cantos, uma lareira emparedada anunciava que ali, alguma vez, houve calor. Agora só restava pedra gelada. Celeste sentou-se lentamente sobre a cama, pressionando com os dedos o colchão duro. Fechou os olhos por um instante. Seu corpo estava exausto, mas sua mente continuava desperta. Apesar do cansaço, uma energia inquieta lhe percorria as veias. Havia chegado àquele lugar como uma desconhecida. Havia enfrentado o julgamento silencioso de um pai e o desdém de uma casa onde cada objeto parecia ter memória. Mas não era uma menina, não buscava caridade. O que desejava era conhecer a verdade. E aquela casa, embora pretendesse esquecê-la, a continha. Na manhã seguinte, o som do relógio do vestíbulo a despertou. Eram 6 horas quando se pôs de pé.
A água que lhe haviam deixado em uma jarra sobre a mesa estava fria como gelo. Ela se arrumou rapidamente e desceu pelos corredores ainda adormecidos. Não havia ninguém à vista. Os retratos do corredor a observavam com solenidade de seus molduras douradas, cobertos em sua maioria por véus de gaze branca. Celeste sentiu que a casa respirava de outra forma quando ninguém falava, como se cada degrau, cada tapete, cada cortina tecida soubesse exatamente onde se encontrava cada segredo. Aquele dia não tinha aulas com Arthur, então decidiu percorrer a propriedade. Evitou o olhar desconfiado de um criado que passou por ela sem cumprimentar. Desceu por uma escada de serviço e encontrou um corredor traseiro que levava à antiga galeria de música. O pó cobria tudo, mas ainda se distinguia a beleza esquecida do lugar. Estantes vazias, um cravo coberto por um lençol amarelado, um atril quebrado e várias partituras empilhadas em um canto. Ela se agachou com cuidado e começou a revisar os papéis. A maioria eram composições incompletas ou arruinadas pela umidade, mas entre elas uma chamou sua atenção. Estava escrita à mão com tinta marrom de caligrafia elegante e curva. Ao pé da folha, 2 iniciais: E.C. Eleanor Cavendish. Sua mãe a havia mencionado em seus últimos dias com um fio de voz quebrado, descrevendo-a como uma mulher de rosto etéreo, generosa e frágil. Uma dama que, segundo murmuravam na França, havia morrido de tristeza. Celeste acariciou a partitura com reverência. As notas eram claras, quase poéticas. Fechou os olhos e pôde imaginar a melodia flutuando pela sala, derretendo o gelo do abandono. Algo se mexeu em seu interior, uma mistura de ternura, curiosidade e dor. A figura de Eleanor crescia em sua mente como um fantasma elegante. Que tipo de amor compartilhou com sua mãe? Por que a buscou sem sucesso? O que o Duque sabia realmente? Pegou a folha com cuidado e a dobrou dentro de sua bolsa. Ao sair da galeria, uma voz a deteve. Esse setor não foi limpo há mais de uma década. Celeste girou. Mrs. Renly estava ali, firme como uma estátua, seu rosto imperturbável. Não sabia que era proibido. Respondeu com amabilidade. Não está proibido, esclareceu a mulher. Mas não é prudente. A umidade danifica a roupa e a história dessa sala não lhe diz respeito. É onde a duquesa costumava tocar? Perguntou sem malícia. Miss Renly demorou um segundo para responder. Seu olhar por um momento se tornou quase humano. A senhora Eleanor passava ali grande parte de seus dias, mas essa época terminou. A senhorita faria bem em olhar para frente, senhorita Morrow. Celeste inclinou ligeiramente a cabeça, contendo uma resposta. Sabia que naquela casa os silêncios pesavam mais que as palavras. Naquela tarde foi chamada à biblioteca. Arthur a esperava junto a uma mesa com vários livros dispostos. Não havia fogo aceso e a atmosfera era tão fria quanto a expressão do homem. O Duque solicitou que a senhorita seja instruída em gramática inglesa, pronúncia e protocolo doméstico. Disse sem rodeios. Suponho que tenha algum domínio do idioma. Posso ler e escrever, respondeu com serenidade. Mas não fui treinada para cumprimentar com a cortesia de uma dama britânica. Arthur deixou um livro aberto em frente a ela. Isso aprenderá. O objetivo não é impressionar, mas não envergonhar. A frase não era cruel, mas implacável. Celeste o olhou fixamente, não com desafio, mas com uma calma que desorientava. Ele sustentou o olhar por um instante, depois baixou os olhos para o texto. Começaremos pelos cumprimentos formais, depois os tempos verbais, depois os usos sociais. Durante a hora seguinte, a jovem se concentrou com atenção. Seu sotaque era suave, mas notoriamente estrangeiro. Arthur a corrigia com firmeza, sem elogios nem gestos desnecessários, e, no entanto, havia em sua voz uma cadência que, apesar da dureza, não resultava ofensiva. Ao terminar a sessão, Arthur fechou o caderno com cuidado. Amanhã, na mesma hora. Celeste assentiu e se levantou. Quando estava prestes a sair, parou. Sr. Blake, disse sem se virar. O senhor conheceu a duquesa? Arthur permaneceu em silêncio. Finalmente, sua voz soou mais baixa, quase arrastada. A conheci e a admirei. Sabe por que morreu? Houve um leve estremecimento na forma como ele apertou os lábios. De tristeza, segundo dizem. Mas nesta casa não se fala dela. Celeste não insistiu. Fechou a porta atrás de si e caminhou para seu quarto. Aquela noite colocou a partitura de Eleanor debaixo de seu travesseiro.
Lá fora, a névoa cobria a propriedade como um lençol espesso, envolvendo a casa em um sussurro perpétuo. E enquanto os relógios marcavam o passar das horas nas sombras, Celeste compreendia que havia chegado a um lugar onde o passado não estava morto, apenas dormia. E ela, com seus olhos, sua voz e seu sangue, era a chave que podia despertá-lo. O inverno seguia seu curso sobre as terras de Elverton como um manto implacável que não dava trégua. Os árvores do jardim pareciam estátuas de geada, e os caminhos que rodeavam a casa rangiam sob os passos daqueles que ainda se atreviam a percorrê-los. A mansão, em troca, parecia viver outro tempo, um que não dependia de estações nem relógios, um tempo suspenso, feito de ecos suaves e murmúrios contidos. As lições de Celeste com Arthur Blake haviam se convertido, sem que nenhum o reconhecesse abertamente, em algo mais que simples aulas. No princípio eram breves e formais. Ele falava, corrigia, anotava. Ela escutava, assentia, aprendia. Mas com o passar dos dias, as palavras começaram a fluir com um tom distinto. Não era proximidade, ainda não. Mas sim havia uma espécie de entendimento silencioso, um respeito crescente. Arthur descobria na jovem uma inteligência aguda, uma capacidade de observação pouco comum. Não só compreendia as regras do idioma com rapidez, mas também decifrava nuances, intenções, gestos. Uma manhã, enquanto repassavam uma leitura de Shakespeare junto ao janelão da biblioteca, Celeste fechou o livro com suavidade e o olhou. As palavras podem ser belas, Sr. Blake, mas também podem mentir. Arthur levantou a vista surpreso. O que a faz pensar isso? Porque o que se diz nesta casa nunca é o que realmente se pensa. Ele não respondeu de imediato. Observou o rosto dela que não mostrava nem desafio nem sarcasmo, apenas uma tristeza contida. E naquele instante, algo na expressão de Arthur se abrandou. Baixou os olhos ao texto e passou a mão pela página aberta como se buscasse ali uma resposta. A vida em Elverton nem sempre foi assim, murmurou. Houve um tempo em que as palavras ainda tinham valor. Celeste não o pressionou com perguntas. Havia aprendido que em certos homens a ternura não se oferece, se descobre. E em Arthur, aquela ternura estava presa sob camadas de dever, de perdas, de silêncios impostos pela hierarquia. Enquanto isso, no quarto da ala oeste, o Duque Edmund Cavendish começava a mostrar sinais de inquietude. Embora continuasse cumprindo com sua rotina com a mesma precisão de sempre, havia momentos em que seu olhar se perdia entre os retratos apagados ou sobre as cinzas da lareira. Ninguém o dizia em voz alta, mas todos o notavam. Havia algo em seu rosto que antes não estava ali, uma sombra, uma espécie de fragilidade inesperada. As noites o encontravam desperto, percorrendo os corredores com passo lento. Parava em frente às portas fechadas da ala norte, ou sentava-se por longos minutos no salão de música, onde tudo permanecia coberto sob lençóis brancos. Em sua escrivaninha, uma caixa lacrada continha cartas antigas, uma mecha de cabelo dourado e um anel que já não usava. O fantasma de Eleanor o acompanhava com uma presença muda, mas constante, e com ele vinha também o remorso, porque o rosto de sua filha lhe recordava a cada dia o erro que não quis emendar. Uma tarde particularmente cinzenta, chegou à propriedade a visita do Sr. Bracknell, um nobre vizinho conhecido por sua língua venenosa e sua paixão por longas taças. Foi recebido pelo duque com a cortesia habitual, e ambos compartilharam uma conversa em frente ao fogo do salão principal. Celeste não estava presente, mas de seu quarto conseguia ouvir o murmúrio abafado de suas vozes. Bracknell, com seu tom afiado, não tardou em fazer alusão à jovem recém-chegada. Ouvi que sua sobrinha causou certo alvoroço entre a criadagem. Dizem que é bastante perspicaz. Tem uma educação simples, respondeu o duque com frieza. Mas está sendo devidamente formada e ficará por muito tempo. Já sabe como é a gente. As moças, sem sobrenome sólido, costumam acabar aspirando ao que não lhes corresponde. A pausa que se seguiu foi longa. Finalmente, o duque mudou de assunto com elegância, mas seus olhos permaneceram duros como mármore. Naquela mesma noite, ordenou a Arthur que o visitasse em seu escritório. O administrador chegou pouco antes de a neve cair. Usava sua casaca fechada até o pescoço e o cabelo ligeiramente úmido pelo vento gelado. Apresentou-se com a cortesia de costume.
Mas em seu interior pressentia que aquela conversa não seria uma a mais. Está confortável em suas funções, Sr. Blake? Perguntou o Duque sem olhá-lo diretamente. Sim, Excelência. Fui informado de certos comentários. Ao que parece, o senhor se mostrou particularmente interessado em instruir minha sobrinha. Arthur manteve a calma, embora soubesse a que se referia. Apenas cumpro com o que me foi encomendado. Respondeu. A senhorita Morrow demonstra verdadeiro interesse em aprender. Seria desonesto negar-lhe as ferramentas que o senhor mesmo ordenou que receba. O Duque o observou com dureza. O senhor não está aqui para se envolver nem para opinar sobre o que não lhe diz respeito. Lembre-se de sua posição. A advertência não precisou se elevar em volume. Bastou o tom, o peso do sobrenome, a carga de uma vida inteira de privilégio. Arthur baixou ligeiramente a cabeça, aceitando a humilhação com a mesma dignidade com que aceitava a chuva ou a lama do campo. Ao sair do escritório, no entanto, seus passos retumbaram com força pelo corredor vazio. No dia seguinte, enquanto percorria o corredor próximo à cozinha, Celeste parou ao ouvir vozes vindas do quarto de serviço. A porta entreaberta deixava escapar o murmúrio de duas criadas que não a haviam visto passar. Não acredito, Emily. Sobrinha? Nem sequer tem a pele do mesmo tom, pois eu ouvi que veio da França. Dizem que sua mãe era uma simples costureira, e você sabe o que isso implica. Se não tem pai legítimo, então é uma bastarda. E isso nesta casa não é bem visto. O coração de Celeste encolheu ao escutar aquela palavra bastarda, tão cortante, tão suja, tão injusta. Sentiu o calor subir ao rosto, não por vergonha, mas por raiva. Deu um passo para trás sem fazer barulho e regressou por onde havia vindo. Não chorou. Não disse nada, mas em seus olhos, pela primeira vez, brilhou uma decisão firme. Aquela casa podia ignorá-la, julgá-la, sussurrar às suas costas, mas ela não baixaria o olhar. Aquela noite, durante a lição, Arthur notou que seu tom era mais seco, sua escrita mais firme, suas costas mais erguidas. Não perguntou por quê. Apenas a observou em silêncio e corrigiu em voz baixa sua pronúncia. E quando ela levantou a vista ao terminar a frase, algo no olhar de ambos pareceu se compreender sem necessidade de explicações. Era apenas mais uma lição. Mas o eco do proibido já começava a vibrar entre aquelas quatro paredes. O vento soprava com fúria sobre os telhados de Elverton Hall, arrastando consigo a geada acumulada nas cornijas. Era um daqueles dias em que a neblina não se retirava nem ao meio-dia, e o sol parecia resignado a permanecer oculto. Dentro da mansão, os corredores estavam mais silenciosos do que de costume, como se até os muros soubessem que o passado se removia nos cantos que o tempo havia deixado intactos. Celeste despertou antes do amanhecer, inquieta, como se um chamado surdo a tivesse tirado do sono. Levantou-se com sigilo, cobriu-se com um xale de lã grossa e abandonou seu quarto com uma vela tremeluzente entre os dedos. Não sabia com certeza para onde ia, mas seus passos a levaram de novo ao corredor que desembocava na galeria selada da ala norte. A porta, que costumava estar fechada, havia sido deixada entreaberta como se alguém tivesse esquecido de fechá-la ou como se algo quisesse ser descoberto. O pó se erguia no ar como um véu espesso e o ranger da madeira sob seus pés era o único que rompia o silêncio. Ela avançou entre móveis cobertos por lençóis brancos, lamparinas apagadas e estantes repletas de livros que ninguém tocava há anos. No fundo da sala, atrás de um biombo de madeira talhada, havia uma parede de retratos cobertos. Celeste se aproximou lentamente, levantou a tela de um deles e se deparou com o rosto de um homem idoso que não reconheceu. Ao seu lado, outro retrato coberto parecia chamá-la com uma força muda. Tomou fôlego, ergueu o braço e com mãos trêmulas retirou a tela com cuidado. Ali estava. O retrato era de uma mulher jovem de pele clara, cabelos loiros recolhidos em um coque elegante e um olhar que parecia atravessar a própria tela. Os olhos de um azul pálido não eram totalmente frios, nem totalmente cálidos. Estavam cheios de algo que Celeste não soube nomear de imediato. Era como se a figura pintada estivesse há séculos esperando que alguém a visse. Mas o que fez Celeste dar um passo para trás com o coração acelerado foi o objeto que a mulher do retrato segurava nas mãos. Um colar de ouro antigo em forma ovalada, gravado com filigranas delicadas.
idêntico ao que ela havia usado desde criança. O mesmo que sua mãe lhe colocava no pescoço cada vez que saíam para caminhar. O mesmo que havia jurado proteger como lembrança de uma história não contada. Levou os dedos ao próprio colar que pendia sobre seu peito e sentiu a pele arrepiar. Esse retrato foi guardado por ordem do Duque há mais de 10 anos, disse uma voz grave às suas costas. Celeste se sobressaltou. Virou-se imediatamente e encontrou Arthur Blake de pé no limiar, com o rosto ensombrado pela luz escassa e os lábios apertados. Usava o casaco aberto, o cabelo bagunçado pelo vento e uma expressão que misturava assombro, memória e algo mais profundo. "É ela?" perguntou Celeste em voz baixa. Arthur avançou lentamente até ficar ao lado dela. Olhou o retrato por alguns segundos, depois baixou o olhar para o colar da jovem. "Eleanor Cavendish", confirmou. "A duquesa, a senhora desta casa, quando ainda havia luz em suas janelas." Celeste não tirava os olhos do rosto pintado. Havia uma ternura muda na expressão da mulher, um ar de nostalgia que lhe era estranhamente familiar. "O senhor a conheceu?" perguntou. Arthur assentiu lentamente. "Eu era muito jovem. Mal começava como administrador auxiliar. Ela era amável com todos, inclusive com quem não devia, mas sempre carregava um ar de tristeza, como se parte de sua alma vivesse em outro lugar." "Ela falava alguma vez da França?" Arthur hesitou. Depois assentiu novamente. "Sim, de vez em quando dizia que havia cometido erros em sua juventude, que deixou para trás algo valioso, mas ninguém se atrevia a perguntar o que era." Celeste apertou o colar entre os dedos. "Acho que esse algo era eu." Arthur a olhou com atenção. Não disse nada, mas seus olhos se nublaram ligeiramente. Havia nele uma tensão contida, uma luta interna que não conseguia disfarçar completamente. "A senhorita se parece com ela", murmurou, não só no rosto, mas também na forma como observa o mundo, como se não confiasse nele, mas ainda esperasse algo dele. Celeste se virou para ele com o coração batendo desordenadamente. Por um momento, seus olhares se encontraram com uma intensidade que nenhuma palavra teria podido sustentar. Arthur deu um passo para trás, fechou os lábios, apertou a mandíbula e desviou o olhar. "Não deveria estar aqui", disse com voz mais firme. "Este lugar foi fechado por uma razão. Não se esqueça." E sem acrescentar nada mais, virou-se e partiu com passos longos, deixando para trás o eco de algo que não se atrevia a nascer. Celeste ficou sozinha, respirou fundo e voltou a olhar o retrato. Acariciou com os dedos a borda da moldura e sussurrou em voz quase imperceptível: "Perdão, mãe." Horas mais tarde, o clima havia piorado. O frio se infiltrava por cada fresta da mansão, e o crepitar da lenha nos salões não bastava para espantar a umidade. O Duque Edmund Cavendish não desceu para jantar. A notícia se espalhou entre os criados com inquietude. O médico foi chamado com urgência e, após examiná-lo, declarou que o Duque havia contraído uma afecção brônquica por causa do frio persistente. Miss Renly foi quem sugeriu com certa rigidez que Celeste permanecesse aos cuidados do enfermo, enquanto o pessoal organizava os medicamentos e o calor no aposento. O doutor não objetou. O Duque não falou. Celeste permaneceu sentada junto ao leito com uma lamparina acesa ao seu lado. Molhava um pano em água morna e o colocava sobre a testa daquele homem que, embora distante, era parte de sua carne. Por momentos ele dormia, respirando com dificuldade. Em outros, abria os olhos e a olhava como se não a reconhecesse completamente. "Eleanor", sussurrou em um desses momentos de delírio. Celeste estremeceu. "Não sou Celeste." O Duque piscou. Uma sombra cruzou seu rosto. "O colar. Pensei que se havia perdido." Ela não respondeu. Apenas tomou sua mão com delicadeza. A pele estava fria e fina como o papel antigo. Naquela breve proximidade, onde o silêncio pesava mais que as palavras, algo começou a mudar. Não era afeto, não ainda, mas sim um reconhecimento tênue, uma rachadura na couraça que o tempo havia construído. Miss Renly entrou com uma bandeja de infusões e parou ao vê-la ali sentada, cuidando do homem que a havia negado por toda a vida. A velha governanta ficou quieta por um segundo, como se uma emoção reprimida tivesse subido por sua garganta. Depois caminhou até a janela e abriu as cortinas. A senhora Eleanor costumava sentar-se no mesmo lugar quando ele adoecia.
Disse em voz baixa, sem olhar para ninguém. Lia em voz alta, embora ele não pedisse. Celeste virou o rosto para ela, surpresa pela ternura insuspeita em sua voz. Mas Mrs. Renly já havia retomado seu gesto habitual. Pegou a xícara, colocou-a sobre a mesinha de cabeceira e murmurou: "Não fique muito tempo, não convém a ninguém." E saiu com passo lento, deixando para trás uma atmosfera mais espessa que o vapor das ervas quentes. Celeste voltou a sentar-se. A vela tremeluzia. Lá fora, o vento continuava uivando entre os galhos. Mas ali dentro, naquele quarto carregado de memórias, o passado começava a se render, e no rosto febril do Duque desenhava-se finalmente algo parecido com o arrependimento. O céu de Yorkshire amanheceu coberto por um véu espesso e cinzento, carregado de um silêncio gélido que anunciava tormenta. Os primeiros flocos começaram a cair lentamente no meio da manhã, pousando timidamente sobre os janelões gelados de Elverton Hall. No entanto, ao chegar o meio-dia, a neve já cobria os caminhos, os muros e as copas das árvores, como um manto branco que apagava os contornos do mundo. A criadagem movia-se com cautela pela casa, acendendo mais fogos do que o habitual, fechando contra as janelas e reforçando as cortinas. O Duque continuava confinado em seu quarto por ordem médica, e o ambiente inteiro parecia suspenso, contido por uma calma que precedia o verdadeiro embate do inverno. Celeste, alheia ao que o clima preparava lá fora, havia saído com um livro debaixo do braço rumo ao antigo jardim de inverno, um pequeno refúgio de vidro e ferro forjado nos limites do jardim, que em outros tempos foi orgulho da falecida duquesa Eleanor. Ninguém parecia se interessar por aquele canto esquecido, coberto de musgo e raízes secas. Mas para Celeste, aquele lugar tinha algo de santuário. Ali não se escutavam murmúrios, nem passos vigilantes, nem ordens disfarçadas de conselhos. Apenas o ranger dos galhos congelados e o resplendor suave da luz filtrada pelos cristais embaçados. Ela entrou e fechou a porta atrás de si, estremecendo instantaneamente com a umidade. Sentou-se em um banco de pedra coberto com uma manta que ela mesma havia levado dias antes, e abriu seu livro, embora não tenha lido uma única linha. Tinha a alma inquieta desde aquele encontro, em frente ao retrato de Eleanor. Algo dentro dela não conseguia se aquietar. Arthur Blake já não era apenas um administrador distante. Havia revelado uma faceta que a havia tocado sem querer. E aquele roçar invisível, aquele roçar que não era físico, mas emocional, havia ficado em sua pele como uma marca impossível de ignorar. O vento lá fora se intensificou. A neve batia nos cristais com força crescente. Celeste se levantou para sair, mas mal abriu a porta. O vendaval a empurrou para trás. A tormenta havia atingido seu ponto mais feroz. Ela fechou novamente com dificuldade, presa. Não conseguiria voltar até que a tempestade diminuísse. Estava sozinha, ou assim pensou. Não deveria ter vindo hoje, disse uma voz atrás dela. Celeste se sobressaltou, virou-se imediatamente e encontrou Arthur Blake de pé junto a uma das floreiras secas, com as mãos nos bolsos de seu casaco longo. Usava o cabelo coberto de flocos de neve e a expressão sombria. "Desde quando está aqui?" perguntou com um fio de voz. "Cheguei pouco depois da senhorita. Ia avisá-la, mas não quis assustá-la." Ela o observou, tentando decifrar o tom de sua voz. Não havia reproche, apenas algo mais profundo. Algo que doía. "Parece que o jardim de inverno decidiu nos transformar em prisioneiros", disse com um leve sorriso. Arthur se aproximou com passos lentos. Parou em frente a ela e a olhou diretamente pela primeira vez em dias. A claridade que entrava pelos vidros congelados iluminava seu rosto com uma frieza acentuada, realçando a firmeza de sua mandíbula, o brilho dourado de seus olhos e a cicatriz quase invisível que cruzava sua sobrancelha esquerda. "Por que se afasta de mim, Sr. Blake?" perguntou Celeste sem rodeios, embora sua voz tremesse um pouco. Ele baixou o olhar, cruzou os braços e respirou fundo. "Porque não tenho direito de me aproximar mais." Ela não respondeu. Deixou-o falar como se deixa a água correr por uma ferida antiga. "Há 8 anos perdi minha esposa e meu filho. Foi um inverno cruel como este. A febre os levou em questão de dias. Fiquei com um berço vazio e um lar que já não reconhecia. Desde então fiz uma promessa. Não me permitiria voltar a sentir.
não por medo de sofrer, mas por respeito aos mortos. Celeste o escutou em silêncio, com os olhos úmidos. E, no entanto, continuou ele com a voz quebrada, desde que a senhorita chegou, tudo mudou. Cada palavra, cada olhar seu me lembra que estou vivo, e isso me aterra. Os flocos batiam no teto de vidro como se quisessem entrar. Celeste deu um passo em direção a ele, não disse nada, mas seus olhos falavam por ela. Arthur se aproximou. Suas mãos se ergueram apenas trêmulas, como se hesitassem entre abraçá-la ou fugir. Os rostos ficaram a centímetros. O hálito de ambos se misturou no ar frio, e quando parecia que o momento culminaria em um gesto que quebraria todas as regras impostas, um ruído seco os separou. Senhor Blake, chamou uma voz de fora. Um criado batia na porta do jardim de inverno. Arthur recuou instantaneamente. Suas mãos caíram aos lados. A magia se quebrou em um único segundo. Estamos bem, disse ele sem olhar para Celeste. Apenas esperávamos que a tempestade passasse. O criado se retirou sem insistir. Arthur se virou para ela com o rosto endurecido. Isso não pode se repetir. Celeste assentiu com um nó na garganta. Saíram juntos assim que o vento diminuiu, mas não voltaram a se olhar. Desde então, a tensão entre ambos se tornou tão palpável que até os criados a notaram. Os olhares prolongados nos corredores, os silêncios incômodos, a forma como ela baixava o olhar quando ele entrava em uma sala. Tudo alimentava rumores que cresciam como era nos cantos. Alguns diziam que a senhorita Morrow não era sobrinha, mas algo mais. Outros murmuravam que Arthur a havia encantado para ascender de posição. A verdade, como sempre, se perdia entre as palavras não ditas. Miss Renly vigiava com olhos severos. O mordomo evitava intervir e o duque, cada vez mais trancado em seu quarto, parecia não saber ou não querer saber o que se tramava em sua própria casa. Até que uma manhã, uma carta chegou de Londres. O selo real brilhava sobre o lacre vermelho. Era da duquesa de Wilmington, irmã de Edmund Cavendish, mulher conhecida por sua língua afiada e seu controle férreo sobre os assuntos familiares. O duque a leu em seu escritório com o rosto endurecido e o pulso contido. O conteúdo era claro. Se não desmentisse publicamente a presença de Celeste em Elverton Hall, a duquesa iniciaria trâmites para suspender parte da herança, alegando instabilidade mental e negligência social. Aquela ameaça despertou algo em Edmund. Pela primeira vez em semanas, vestiu-se completamente, desceu ao seu escritório e mandou chamar Arthur. O administrador chegou com o senho franzido, suspeitando que aquela conversa não seria cordial. "Está ciente dos rumores?" perguntou o duque sem rodeios. Arthur assentiu sem negar nem justificar. "Não os alimentei, excelência, mas tampouco os impediu", disse Edmund com frieza. "E isso me incomoda. Deseja que eu renuncie?" O silêncio foi denso. Finalmente o duque negou com a cabeça. "Pelo contrário, desejo que permaneça. Enquanto ela estiver aqui, será sua responsabilidade. O senhor é o único que conseguiu que ela aprendesse, que se comportasse com decoro. A servirá como tutor, como vigilante e como escudo. Se algo acontecer, a culpa recairá sobre o senhor." Arthur baixou o olhar, engolindo sua própria amargura. "E se eu não desejar continuar, então deverei abandonar esta propriedade desonrado." Arthur saiu do escritório com os lábios apertados e a alma dilacerada. Aquela noite, enquanto a neve caía em silêncio, Celeste caminhou até sua janela. O jardim estava branco, deserto, mas no meio da brancura, uma figura solitária se movia entre os galhos. Arthur. E embora o vidro os separasse, ela soube que ele também a buscava. Porque algumas sombras, embora brancas, nunca deixam de doer. E há tempestades que não se vencem, apenas se sobrevive. O frio persistia como um hóspede silencioso nos corredores de Elverton Hall, esgueirando-se por frestas e respirando junto aos retratos cobertos. O vento havia se acalmado, mas a geada continuava agarrada aos galhos nus, como se o inverno se recusasse a recuar sem antes desenterrar o que havia sido sepultado na alma daquela casa. Uma manhã particularmente cinzenta, enquanto a criadagem se ocupava das tarefas cotidianas com uma eficiência automática, Celeste decidiu regressar sozinha à ala norte. Sentia uma inquietude persistente há dias, como se algo esperasse ser encontrado,
A chave que Mrs. Ranley havia esquecido de retirar de uma cômoda abandonada foi suficiente para acessar o pequeno salão que em outro tempo pertenceu à duquesa Eleanor. O aposento permanecia intacto sob uma grossa camada de pó. A luz entrava filtrada pelos cristais sujos e um cheiro antigo, mistura de cera, papel e silêncio, preenchia o ar. Em um canto, um secretário fechado com trinco enferrujado resistia ao passar dos anos. Celeste o abriu com esforço e dentro encontrou vários papéis amontoados, alguns ilegíveis pela umidade. No entanto, entre eles, um se destacava por sua caligrafia cuidadosa e a cor ainda nítida da tinta. O envelope levava as iniciais EC, com uma delicadeza que congelou o fôlego da jovem. Ela o abriu sem hesitar, como se seus dedos tivessem sido feitos para aquele momento. A carta começava com palavras de amor quebrado. Eleanor falava de solidão, de remorsos, da pena calada que a consumia há anos. Depois, com tom mais firme, pedia algo que jamais se atreveu a exigir em vida. Edmund, se alguma vez esta carta chegar às tuas mãos, não será por orgulho, mas por esperança. Há uma menina que leva teu sangue, não por paixão indevida, mas por um erro que ambos pagamos em silêncio. Rogo-te pelo que fomos e pelo que perdemos, que não a deixes sem nome. Não o faças por mim, faze-o por ti, faze-o por redenção. Celeste apertou a carta contra o peito, sentiu as lágrimas subirem sem permissão e desta vez não as deteve. Cada palavra escrita era um eco que cruzava os anos para abraçá-la. Eleanor a havia procurado, havia querido reconhecê-la, havia implorado por ela, e foi seu pai quem escolheu o silêncio. Com a carta ainda entre os dedos, desceu pelos corredores com o passo decidido de quem já não teme. O duque se encontrava em seu escritório, sentado em sua poltrona de veludo escuro, rodeado de papéis que simulavam ordem, enquanto a desordem real era interna. Ao vê-la entrar sem se anunciar, franziu o senho, mas não disse palavra. Celeste caminhou até a escrivaninha e colocou a carta em frente a ele. A encontrei entre os pertences da duquesa. Creio que deveria lê-la. Edmund a olhou com uma expressão difícil de definir. Seus olhos vacilaram um segundo, mas ele pegou o papel. Abriu-o com lentidão. Leu em silêncio, linha por linha. À medida que avançava, suas mãos tremiam ligeiramente e sua mandíbula se apertava. Quando terminou, ergueu o olhar. Havia em seu rosto uma palidez que ia além do físico. Era o rosto de um homem que acabava de perder algo pela segunda vez. Não sabia que a havia escrito, disse finalmente. Ou talvez não quis saber. Ela me procurou? Perguntou Celeste com voz serena, mas tensa. O duque desviou o olhar. Sim, mas eu o considerei inconveniente, inoportuno. Agarrei-me ao dever, à conveniência, às aparências e, no final, Eleanor morreu sem dirigir uma palavra mais a mim durante os últimos meses. O silêncio que se seguiu não foi de fúria, foi de luto. Celeste assentiu com lentidão, respirando fundo. Ela me deixou um colar idêntico ao que aparece em seu retrato. Nunca soube por quê. Agora entendo. Era sua forma de não me abandonar completamente. Edmund se apoiou no encosto, mais envelhecido do que nunca. Não sei se poderei corrigir o que fiz. O que se faz por covardia não se desfaz com discursos, senhor, disse Celeste sem elevar o tom. Mas às vezes olhar nos olhos a quem se negou é um primeiro passo. E sem esperar resposta saiu. Durante os dias seguintes, Celeste e Arthur mal trocaram palavras. As lições recomeçaram em silêncio, marcadas pela cortesia distante e uma tensão muda que parecia sufocar os espaços. Ele se mostrava mais rígido do que nunca, limitando suas observações ao estritamente acadêmico, sem jamais desviar o olhar do papel. A jovem percebia cada um desses gestos como facadas suaves. Não compreendia se era castigo, prevenção ou proteção. Só sabia que doía. E como se a vida não tivesse o suficiente com os silêncios, um novo personagem chegou à propriedade. O jovem Lord Thomas Fairley, filho de um amigo de infância do Duque, enviado de Londres para passar uma temporada em Elverton Hall. Educado, elegante, com voz suave e sorriso encantador, não tardou em mostrar um interesse evidente por Celeste. Ele a cortejava com naturalidade, elogiando seu francês, perguntando sobre suas leituras, deixando cair elogios disfarçados de conversa trivial.
Celeste, embora cortês, mantinha uma distância firme. Não havia espaço em seu coração para máscaras. Mas cada vez que Thomas se inclinava para beijar sua mão ou sussurrava um elogio, sentia o olhar de Arthur cravado em suas costas, como um peso impossível de ignorar. Uma tarde, enquanto percorriam o jardim já florido pela trégua do clima, Thomas parou junto a ela e sorriu com galanteria. Devo confessar-lhe algo, senhorita Morrow. Minha mãe ficaria encantada se algum dia a senhorita usasse nosso sobrenome. É um elogio, é claro, mas também uma sugestão. Celeste ficou imóvel. Seu rosto não se alterou, mas algo em seu peito se contraiu. Agradeço sua gentileza, meu lord, mas não me parece apropriado responder ao que não foi perguntado com clareza. Thomas riu divertido. Tanta elegância em tão poucos anos. Seu sotaque francês é uma joia. Arthur, que regressava do estábulo e presenciava a cena de longe, virou-se com os lábios apertados. Não disse nada. Não tinha direito. Mas aquela noite, ao corrigir a pronúncia de Celeste durante a lição, seu tom foi mais seco do que nunca. Quando ela cometeu um pequeno erro de gramática, ele ergueu a voz mais do que o habitual. Rogo mais concentração. Se deseja impressionar seus admiradores, ao menos o faça com precisão. Celeste se pôs de pé de imediato. Não preciso de sua aprovação para ser quem sou, e se minha presença o incomoda, pode pedir-me que me retire. Arthur baixou o olhar. Sua voz se tornou quase um sussurro. Não me incomoda, senhorita. Me incomoda o que não posso permitir sentir. Ela não respondeu. Saiu da sala sem olhar para trás, mas com os olhos cheios de uma dor silenciosa. Aquela mesma noite, enquanto regressava ao seu quarto, Celeste se cruzou com Mrs. Renly no corredor. A mulher levava uma caixa de madeira antiga nos braços e parecia mais pálida do que de costume. Senhorita Morrow, disse com voz trêmula, preciso lhe mostrar algo. A conduziu até a galeria onde costumavam guardar os objetos pessoais da duquesa. Abriu a caixa e tirou uma caderneta envolta em tecido bordado. Isto me foi confiado pela senhora Eleanor antes de morrer. Era seu diário de pensamentos, mas também seu último pedido. Celeste a olhou em silêncio. Miss Renly baixou os olhos. Fui enviada anos atrás à França. Ela me pediu que a procurasse, que a encontrasse, mas o duque me deteve antes de partir. Disse-me que não era o momento, que não devia intervir. Obedeci, como sempre. A mulher secou uma lágrima com discrição. Talvez não tenha direito de pedir perdão, mas se algo bom pode sair deste passado maldito, é que a senhorita conheça a verdade. Celeste pegou a caderneta nas mãos, a segurou com reverência, como se fosse uma relíquia. Obrigada por dizer isso, sussurrou. E enquanto se afastava, com a caderneta contra o peito, compreendeu que as palavras que nunca foram ditas a tempo ainda podiam ser ouvidas por quem tinha a coragem de buscá-las. Elverton Hall amanheceu diferente naquele dia. A criadagem polia os candelabros de bronze com esmero e abrilhantava a louça de porcelana como se preparasse para receber uma rainha. As tapeçarias dos salões principais foram sacudidas, as cadeiras dispostas com simetria no longo refeitório e as taças de cristal alinhadas com precisão sobre a mesa revestida de linho branco. Nos corredores, o ar estava impregnado de uma mistura de flores secas, especiarias suaves e nervosismo disfarçado. O duque Edmund Cavendish, mais erguido do que em semanas, desceu da ala oeste, vestido com um fraque de veludo preto, camisa engomada e colete de brocado azul escuro. Seu bastão de punho de prata ressoava a cada passo. Havia tomado uma decisão. Aquela noite reuniria um pequeno grupo de nobres afins, velhos conhecidos do condado, alguns familiares distantes e figuras influentes da região. A todos eles apresentaria Celeste como sua sobrinha vinda da França, sem mais explicações do que as necessárias. Sua intenção era silenciar os rumores com cortesia e autoridade, mas as máscaras, como sempre, nunca caem quando se espera, mas quando ardem. Celeste, ao saber do jantar, não pôde evitar um estremecimento. Mrs. Renly supervisionou pessoalmente sua preparação. Colocou-lhe um vestido cinza pérola de seda crua com mangas longas, decote modesto e botões de madrepérola. O cabelo foi recolhido em um coque baixo com mechas soltas nas têmporas e um simples camafeu na base do pescoço. Seu aspecto era digno, refinado, impecável, mas o tremor de suas mãos ao abotoar o último botão do vestido revelava o que seu rosto lutava para ocultar. Arthur, em troca, evitou olhar o salão durante todo o dia.
Manteve-se nos estábulos, revisando documentos da colheita, mas sua mente não conseguia se afastar do eco do que estava por acontecer. Celeste seria exibida não como filha, não como herdeira, mas como uma figura incômoda, acomodada à medida de um sobrenome que nunca lhe foi concedido. A noite começou ao cair da noite. As velas acesas refletiam brilhos dourados sobre as paredes cobertas de retratos. À medida que os convidados chegavam, o ambiente se enchia de risadas discretas, perfumes importados e cumprimentos ensaiados. Celeste foi apresentada pelo próprio Duque com uma frase ensaiada. Minha sobrinha Celeste Morrow, filha de minha falecida prima Ellen, vem da França e ficará uma temporada conosco. As damas presentes a observaram com sorrisos tensos e olhos inquisitivos, os cavalheiros com uma mistura de interesse e condescendência. Apenas um deles, Thomas Fairley, o jovem nobre chegado dias antes, lhe ofereceu um sorriso franco e um aceno respeitoso. Durante o jantar, Celeste permaneceu calada, respondendo com breves frases corteses, fingindo não notar os sussurros atrás das taças, os olhares que se cruzavam nos extremos da mesa. O Duque, embora aparentemente impassível, vigiava cada gesto de sua sobrinha com severidade disfarçada. A comida transcorreu entre conversas banais, histórias da casa e lembranças de temporadas em Londres, mas foi durante a sobremesa quando a tempestade se desencadeou sem aviso. Lady Adeline Markham, uma viúva de olhar penetrante e sorriso afiado, pegou uma taça de vinho e a ergueu levemente, olhando para Celeste com interesse teatral. Que encantadora moça, disse com doçura artificial. Pergunto-me por que nunca ouvimos falar da senhorita antes, querida. Tantos anos sem nos visitar. Que estranho para uma sobrinha tão próxima. Celeste sustentou o olhar com cortesia, mas sem responder. A tensão se tornou palpável. E diga-me, insistiu a dama, usa o sobrenome Morrow por escolha ou por discrição? As palavras caíram como uma adaga envolta em veludo. O Duque se ergueu em sua cadeira com a expressão endurecida. Mas antes que pudesse intervir, Arthur Blake, que se encontrava discretamente afastado da mesa, deu um passo à frente. Isso é suficiente, Lady Markham, disse com voz firme. Todos os rostos se viraram para ele. O silêncio se tornou espesso. A senhorita Morrow demonstrou mais educação e dignidade em poucas semanas do que muitos aqui reunidos em toda a sua vida. Não permitirei que se insinue algo que ela não provocou. As palavras ressoaram como um tiro no meio do salão. Lady Markham abriu a boca ofendida. Vários cavalheiros franziram o senho. Thomas Fairley baixou o olhar, desconfortável. O Duque se levantou lentamente. Sr. Blake, disse com voz grave, seu lugar não é falar entre iguais. Lembre-se qual é sua posição. Arthur, com o rosto tenso, inclinou-se levemente. Minha posição é ao lado da verdade e a defenderei, mesmo que me custe o que tenho. Celeste sentiu o ar abandonar seus pulmões. Levantou-se da mesa sem dizer palavra. Saiu do salão com passo contido, mas mal cruzou a porta. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Não era pelo escândalo, era por ele, pela forma como havia falado, pela intensidade de seu olhar, pela verdade nua que todos haviam sentido, embora ninguém a nomeasse. Edmund regressou ao seu escritório naquela mesma noite e mandou chamar Arthur. A conversa foi breve. O senhor cruzou uma linha, disse o Duque sem levantar a voz. Comprometeu meu nome, alimentou rumores e provocou um escândalo público. Não posso permitir que permaneça nesta casa. Arthur não respondeu, apenas assentiu. Pode recolher suas coisas, partirá amanhã. Aquela madrugada, Celeste não conseguiu dormir. As vozes do salão continuavam ecoando em sua memória. Sentia-se nua, marcada, exposta, sem ter cometido falta alguma. Ao amanhecer, quando desceu à cozinha, a bandeja de seu café da manhã continuava intacta. Não provou bocado. Miss Renly a observou em silêncio, mas não disse nada. Lá fora, um coche aguardava junto à entrada de serviço. Arthur colocou sua mala na parte traseira e subiu sem olhar para as janelas. Não se despediu, não deixou notas, não virou o rosto, apenas se foi. E enquanto as rodas se afastavam pelo caminho coberto de barro e folhas secas, Celeste permanecia de pé junto à janela com as mãos geladas sobre o vidro embaçado. Não chorava, mas o vazio em seu peito era mais profundo que qualquer choro. Elverton Hall voltou a afundar em seu silêncio habitual.
Mas desta vez o silêncio doía, e no eco das palavras não ditas, uma verdade começava a empalidecer sob o peso das máscaras que um sobrenome jamais poderia sustentar. A chuva começou a cair com uma constância mansa, como se o céu quisesse chorar em silêncio tudo o que na terra havia sido calado. As janelas de Elverton Hall permaneciam embaçadas pela umidade, e os corredores, mais escuros do que de costume, se encheram de passos discretos e vozes abafadas. O Duque Edmund Cavendish havia caído enfermo. O que começou como um leve mal-estar derivou em febre persistente e espasmos de tosse que sacudiam seu corpo magro com violência. O médico foi chamado com urgência. Diagnosticou uma inflamação pulmonar grave, agravada pelo frio prolongado e pela tensão acumulada. Ninguém disse a palavra que todos pensavam, mas o ar da casa se tornou denso com o cheiro do inevitável. Celeste não se afastou de seu lado. Dia e noite, sem reclamar descanso, velava por aquele homem que ainda era um enigma para seu coração. Trocava-lhe os panos, oferecia-lhe infusões mornas, umedecia seus lábios quando a febre lhe roubava as forças para falar. Nunca o havia conhecido como pai, e, no entanto, havia nela uma ternura que não pedia reconhecimento. Cuidava dele como quem honra uma promessa não dita, uma dívida herdada de sangue. Uma madrugada, enquanto a tempestade açoitava os janelões e a lamparina a óleo projetava sombras tremeluzentes sobre as paredes, o Duque abriu os olhos com dificuldade. Seus lábios secos se moveram apenas. Eleanor. Celeste aproximou o rosto, acreditando que ele delirava, mas então ele ergueu uma mão trêmula e a apoiou sobre a sua. Não é ela, sussurrou, mas a leva no olhar. Ela não respondeu. Apertou suavemente aquela mão debilitada entre as suas. Falhei, continuou ele. A você e a sua mãe. Não tive a coragem nem o coração. Uma lágrima desceu pela bochecha de Celeste. Eu sei. O Duque a olhou fixamente, como se por fim pudesse vê-la sem os véus da culpa. Filha, disse com voz quebrada. Perdoe-me. Aquela palavra filha ficou suspensa no ar como uma nota há muito esperada. Não foi um grito. Não foi uma proclamação, foi apenas um sussurro, mas mais poderoso que qualquer decreto. Celeste baixou a testa e a apoiou contra a mão dele. Não chorou. Não era preciso. Já não era uma bastarda no coração daquele homem moribundo. Havia sido nomeada, e aquela palavra bastava. A quilômetros dali, em um pequeno povoado ao norte do condado, Arthur Blake se encontrava de pé junto ao janelão da estalagem onde se hospedava. Havia passado vários dias longe de Elverton, buscando refúgio no trabalho manual, nos papéis do moinho familiar, nos assuntos rurais que jamais haviam conseguido acalmar seu espírito. Cada noite despertava com o rosto de Celeste gravado na memória. Sua voz, sua dor, sua firmeza. Uma tarde, enquanto passeava pelo mercado, cruzou com um moço de estrebaria de Elverton que havia sido enviado para entregar uma encomenda. Ao vê-lo, o rapaz parou, surpreso. Sr. Blake, não sabia que estava aqui. Arthur franziu o senho. O que acontece? O Duque está grave. Alguns dizem que não passará desta semana. Arthur não respondeu. Assentiu em silêncio e partiu sem explicar nada. Aquela noite não jantou nem na seguinte. Algo em seu interior havia se quebrado novamente. Em Elverton, Mrs. Renly observava em silêncio o desvelo de Celeste. Havia caminhar com passo firme, mas o rosto pálido, as olheiras profundas e os lábios apertados revelavam o esgotamento. Uma tarde, enquanto a jovem dormia com a cabeça apoiada na beira do leito do Duque, a anciã entrou no quarto levando uma caixinha de madeira. Senhorita Morrow, disse em voz baixa. Desperte. Celeste abriu os olhos de imediato. Isto pertenceu à senhora Eleanor, disse Miss Renly, estendendo-lhe a caixa. Ela me confiou antes de morrer. Pediu-me que lhe entregasse se algum dia encontrasse coragem para fazê-lo. Celeste pegou a caixa com mãos trêmulas. Abriu-a devagar. Dentro havia um relicário de ouro antigo, idêntico ao que ela sempre havia levado. Mas na parte posterior, gravada em letra cursiva, uma inscrição estremeceu sua alma. Para a filha que nunca abracei, mas sempre amei. Eleanor. Celeste fechou os olhos com força. O peso daquela frase era mais doce que qualquer coroa, mais verdadeiro que qualquer sobrenome. Não havia títulos nem legados que valessem mais do que aquilo.
Acariciou o relicário com reverência e o colocou junto ao seu, como duas metades de um todo perdido. Aquela noite, enquanto o duque dormia entre banhos de lavanda e silêncio, Celeste subiu ao escritório e escreveu uma carta. Depois chamou o mordomo e pediu que convocassem o notário do condado. Quero deixar constância de minha história, disse com firmeza, não para reclamar o que não desejo, mas para que a verdade não volte a ser enterrada. O notário chegou no dia seguinte. Em uma sala separada, Celeste narrou tudo. O abandono de sua mãe, a carta de Eleanor, o retrato, os relicários, a confissão do duque. O homem escutou sem interromper, tomou nota com meticulosidade e, ao finalizar, lhe pediu que assinasse. Celeste o fez sem hesitar. Deseja apresentar isto a um tribunal? Perguntou o notário. Não, só quero que conste. Algum dia alguém agradecerá que isto não se tenha perdido. Após o ato, Celeste regressou ao seu quarto e começou a arrumar suas coisas. Não tinha ainda destino claro, mas sabia que seu ciclo em Elverton estava prestes a terminar. Havia chegado buscando um homem. O encontrou e agora devia aprender a viver com ele ou sem ele. Enquanto guardava seus livros, escutou um som no corredor. Passos firmes, decididos. Virou-se lentamente. A porta estava entreaberta e ali estava ele. Arthur, com o casaco úmido pela chuva, o cabelo revolto pelo vento e o rosto marcado por uma angústia que não havia sabido esconder. Celeste não disse nada. Tampouco ele. Apenas a olhou com os olhos avermelhados, como se tivesse percorrido léguas sob tempestade para encontrá-la, como se ao vê-la pudesse voltar a respirar. Pensei que já não voltaria, sussurrou ela. Arthur cruzou o limiar e fechou a porta atrás de si. Eu também acreditei, respondeu. Mas não sei viver longe de você. A distância entre eles era de apenas um par de passos, mas a tensão era imensa, carregada de tudo o que não foi dito. O duque está dormindo, disse ela. Hoje me chamou de filha. Arthur baixou o olhar por um instante, depois ergueu a mão e acariciou a borda do relicário que brilhava sobre o peito de Celeste. Nunca devia ter ido embora, murmurou. Celeste fechou os olhos ao sentir o toque de sua mão. Não importa, está aqui. Lá fora a chuva continuava caindo, mas dentro daquela sala, o preço do nome já havia sido pago. E nos olhos de Arthur e Celeste começava a brilhar uma nova promessa, uma que não dependia de linhagens, nem de heranças, nem de segredos, mas de verdade e de amor. A neve cobria os jardins de Elverton Hall como um manto silencioso, imenso, quase sagrado. Cada galho nu, cada fonte apagada, cada pedra do caminho parecia envolta em um sonho branco do qual ninguém desejava despertar. A tarde caía lentamente, deixando no céu um resplendor prateado que se filtrava entre as nuvens. O mundo inteiro parecia prender a respiração. Celeste, com o casaco de lã fechado até o pescoço e as mãos enluvadas contra o peito, avançava com passo firme entre os arbustos adormecidos. Havia decidido partir naquela mesma noite. O notário havia registrado sua história. A carta de Eleanor descansava junto ao relicário e a consciência de ter cumprido com sua verdade lhe dava uma calma dolorosa. Já não restavam assuntos pendentes, repetia a si mesma apenas a despedida. No entanto, ao chegar ao jardim de inverno, parou ali, onde uma vez floresceram orquídeas sob cristais embaçados. Alguém a esperava. Arthur, de pé entre a neve, sem chapéu nem casaco grosso, parecia mais um homem do que um administrador, mais alma do que figura. Ele a olhou com uma mistura de assombro, anseio e temor. Pensei que já havia partido, disse com voz baixa, rouca pelo vento. Celeste não respondeu de imediato. Aproximou-se alguns passos com a neve rangendo sob suas botas. Seus olhos estavam fixos nos dele, sem reproche, sem escudo. Estava a ponto, murmurou. Arthur engoliu em seco. Suas mãos pendiam aos lados, tensas, como se temesse tocá-las por engano. Não posso permitir isso, disse. Não posso deixá-la partir sem saber. Ele parou. Respirou fundo, como se buscasse no ar gelado a coragem que tantas vezes lhe escapara. Eu falhei. Deixei-me dominar pelo medo, pelo dever, pela voz de um mundo que não nos quer juntos. Mas não posso continuar negando o que sinto. Não sou homem de grandes palavras, Celeste, mas eu a amo.
O vento soprou com força naquele instante, como se a natureza confirmasse o que acabara de ser dito. Celeste fechou os olhos por um segundo, e ao abri-los, 2 lágrimas escaparam sem permissão. Arthur deu um passo em direção a ela. Não precisa ir sozinha. Não outra vez. Não depois de tudo o que lutou. A jovem baixou o olhar. Em seu interior, uma emoção densa, viva, a empurrava para ele. Não era euforia nem romantismo vazio. Era algo mais profundo. Era reconhecimento. Não sei se sei amar, sussurrou. Vivi entre silêncios, entre ausências. Construí muros para não doer, mas quando o vejo, sinto que esses muros já não me servem. Arthur estendeu a mão. Não a tocou. Apenas a deixou ali aberta, esperando. Então, deixe-me derrubar o primeiro. Celeste ergueu sua mão lentamente e a colocou sobre a dele. O toque foi leve, mas bastou para estremecê-los a ambos. Não houve beijo. Não houve promessa. Apenas o calor de 2 peles que finalmente se permitiam encontrar. Um som ao longe os interrompeu. Era um dos criados procurando-os com urgência. O Duque deseja vê-los, anunciou de imediato. Ambos regressaram sem falar. Ao entrar no quarto da ala oeste, encontraram o Duque recostado, mais pálido do que nunca, mas com os olhos lúcidos. Uma lamparina acesa sobre a mesinha de cabeceira projetava uma luz quente sobre seu rosto envelhecido. Nas mãos segurava uma pasta de couro. Celeste se aproximou primeiro. Arthur parou alguns passos atrás. Senhor, disse ela com suavidade. Edmund a observou longamente como se quisesse memorizar seu rosto. Depois dirigiu o olhar para Arthur. Algo em sua expressão mudou. Não havia dureza, apenas resignação. Não tenho muito tempo, disse com voz fraca, e não penso partir deixando mais sombras do que trouxe. Ele se incorporou com esforço e entregou a pasta a Celeste. Ela a abriu com cuidado. Dentro, um documento assinado e selado reconhecia legalmente sua filiação como filha legítima do Duque Edmund Cavendish. Este testamento está assinado e selado, continuou o homem. Não o fiz por obrigação, mas porque é o justo. Meu sobrenome já não me pertence. Pertence à senhorita. Celeste não soube o que dizer. Sentiu que algo dentro dela, algo profundo e quebrado, se recompunha em silêncio. E também, acrescentou Edmund com um fio de voz, declaro que tem liberdade absoluta para decidir seu porvir. Ninguém tem direito de ditar-lhe com quem pode compartilhar sua vida. Arthur, do fundo da sala, baixou o olhar. Celeste, com o documento ainda nas mãos, aproximou-se do leito. Ajoelhou-se junto a ele, comovida por aquela entrega tardia, mas sincera. Obrigada, sussurrou. Por fim posso sentir que existo, não só no sangue, mas na história. Edmund estendeu uma mão trêmula e acariciou sua bochecha com desajeito. Seus lábios se curvaram em uma careta que por um segundo pareceu um sorriso. Eleanor estaria orgulhosa. Aquela noite, enquanto os relógios da casa marcavam as 11, o Duque pediu que o deixassem sozinho. Celeste obedeceu, mas deixou-lhe acesa a lamparina e o retrato de Eleanor sobre a mesinha de cabeceira. Fechou a porta com suavidade. Da janela do corredor podia-se ver o jardim coberto de neve. Uma figura solitária estava ali. Edmund, ainda com a vista lúcida, se incorporou com esforço e voltou a olhar o retrato de sua esposa. Se parecem tanto, sussurrou. Depois dirigiu o olhar para a janela. No jardim, sua filha, a filha que nunca abraçou, caminhava devagar junto ao homem que a amava. Não falavam, apenas compartilhavam o silêncio. E naquele instante final, antes de fechar os olhos, o Duque sentiu que todo o seu legado encontrava sentido. Morreu em paz com o retrato de Eleanor entre as mãos e a imagem de Celeste no reflexo do cristal. Porque alguns nomes se herdam, mas há outros que se ganham com a alma. A primavera chegou sem se anunciar, tépida, doce e perfumada. Ao contrário dos anos anteriores, nos quais o degelo parecia uma batalha lenta e dolorosa, aquela estação emergiu serena, como se soubesse que a própria terra precisava respirar. Os campos ao redor de Elverton reverdeciam com força renovada, e entre eles, em um canto discreto onde antes se erguia o jardim de inverno, levantava-se agora uma casinha modesta de muros brancos e telhado de ardósia escura, rodeada de madressilvas e lírios silvestres. Ali viviam Celeste e Arthur. A casa não era ostentosa, mas cada canto falava de ternura.
Os janelões permitiam que o sol entrasse sem pedir permissão, e o aroma de pão recém-assado se misturava com o das flores do jardim. O jardim de inverno de cristal, destruído pelo passar do tempo e pela tempestade, havia dado lugar a um lar cheio de vida. Arthur saía a cada manhã com passo firme para os vinhedos que antes pertenciam ao Duque Cavendish. Ninguém acreditava ser possível que aquelas videiras abandonadas por décadas pudessem voltar a produzir, mas ele, com mãos firmes e paciência de quem perdeu muito, conseguiu fazê-las florescer. Não buscava fortuna, apenas queria devolver àquela terra o que alguma vez lhe deu sentido. Celeste, por sua vez, ocupava as tardes ensinando música às crianças do povo. Seu piano, o mesmo que ela havia resgatado da ala norte da mansão, soava com uma doçura que comovia até os mais rudes. Os pequenos a escutavam com devoção, atraídos pela harmonia de seus dedos e pela suavidade de sua voz. Para eles, Celeste não era uma dama misteriosa, nem a filha ilegítima de um duque esquecido. Era simplesmente a senhora que fazia as notas cantarem. No interior da casa, junto ao fogo aceso nas noites frescas de março, um berço tecido à mão descansava sob uma lamparina a óleo. Nele dormia uma menina de bochechas rosadas e cabelo escuro como tinta, cujos olhos, quando se abriam, brilhavam com a mesma intensidade que os de sua avó. Seu nome era Eleanor. Celeste a chamava com voz baixa, como se o nome ainda lhe doesse, mas ao mesmo tempo a curasse. Não era uma repetição, mas uma herança emocional, uma forma de reconciliar passado e futuro, cicatriz e promessa. A mansão Elverton, distante e fechada, erguia-se como uma lembrança entre os galhos. Ninguém vivia ali desde a morte do duque. No entanto, os criados fiéis a cuidavam com esmero, como quem presta tributo a um mausoléu sagrado. Cada cortina era sacudida com respeito, cada tapete batido ao sol com paciência, não por obrigação, mas por lealdade. A Edmund, a Eleanor, a Celeste. Em uma tarde de abril, enquanto a luz dourada atravessava as cortinas e banhava a sala de seu novo lar, Celeste segurou nas mãos um retrato recém-emoldurado. O havia encomendado em segredo, com a ideia clara de que não seria uma peça a mais de decoração, mas um símbolo. Na pintura, ela aparecia sentada em uma poltrona de veludo azul com Eleanor sobre seus joelhos, envolta em um vestido branco. Arthur se mantinha de pé ao seu lado com a expressão serena de quem havia encontrado finalmente seu lugar no mundo. A obra não era grandiosa, mas estava cheia de verdade. Não era o retrato de uma família nobre, mas o de um lar ganho com lágrimas, paciência e amor sem alarde. Celeste o segurou por alguns instantes mais, contemplando-o em silêncio. Depois caminhou até a parede principal do salão, onde, pendurado há semanas, estava o retrato restaurado de Eleanor Cavendish. A pintura original, recuperada da ala norte da mansão, mostrava a duquesa em um vestido de gaze azul, com os olhos carregados de nostalgia. Em seu pescoço, ainda visível, pendia o colar que depois seria de Celeste. Com cuidado e uma reverência quase instintiva, Celeste pendurou o novo retrato logo abaixo do antigo. Mãe e filha, passado e presente, o que foi e o que renasceu. Arthur entrou naquele momento. Trazia pó nos ombros e um galho de lavanda na mão. "Onde está nossa pequena melodia?" perguntou com doçura, referindo-se a Eleanor. No berço, sonhando com lírios e canções. Arthur se aproximou de Celeste, olhou o retrato novo, depois o antigo, e inclinou a cabeça com respeito. "Não pensei que alguma vez veria os dois pendurados juntos." Celeste assentiu com os olhos ligeiramente umedecidos. "Porque alguns invernos não se vencem", disse em voz baixa, "mas se transformam em primavera." Arthur tomou sua mão, beijou-a nos nós dos dedos com devoção, como se aquele gesto fosse um pacto eterno. A pequena Eleanor balbuciou do berço como se pressentisse a calma que envolvia seus pais. E naquele instante a casa inteira pareceu respirar. Lá fora, os primeiros brotos verdes trepavam pela cerca. As abelhas zumbiam sem pressa e o ar cheirava a terra úmida. A seiva viva, a renascimento. No coração de Elverton, já não restavam segredos nem sombras, apenas memória e amor. Um amor que, como os jardins adormecidos, soube esperar o céu para florescer. 8 anos haviam passado desde aquela primavera silenciosa, em que o inverno finalmente se rendeu ao calor do impossível.
A casa no antigo terreno de Elverton continuava de pé, agora com videiras cobrindo o pórtico e roseirais trepando pelas paredes. Não era maior do que antes, mas cada canto havia sido tocado pelo tempo e pela vida. O jardim, outrora selvagem e silvestre, havia se tornado harmonioso, cuidado com esmero por mãos pacientes. Dentro, um piano continuava reinando na sala principal, embora as teclas estivessem um pouco desgastadas pelo uso constante. Ali, a cada tarde, sentava-se Eleanor, que agora tinha 8 anos, e tocava com os mesmos dedos longos e delicados que alguma vez pertenceram à sua mãe. Já não era uma menina de colo, era uma criatura de voz clara, olhar curioso e coração inquieto. Tinha a inteligência tranquila de Arthur e a sensibilidade profunda de Celeste. Celeste, aos 34 anos, continuava ensinando música no povoado, mas não apenas a crianças. Mulheres jovens vinham a ela em busca de algo mais do que acordes. Buscavam consolo, direção, um exemplo de que o passado não determina o futuro. Havia conquistado um lugar respeitado na comunidade, não por seu sobrenome, mas pela forma como escutava, falava e amava. Arthur, por sua vez, havia se tornado algo mais do que o antigo administrador do duque. Seus vinhedos produziam agora o vinho mais apreciado da região, e seu conselho era procurado por nobres e camponeses igualmente. Já não era chamado de o viúvo taciturno, mas o homem que plantou amor onde só havia ruínas. Haviam tido outro filho, um menino chamado Edmund, de 5 anos. O menino possuía uma serenidade desconcertante, como se viesse ao mundo sabendo o que custou construir aquela paz. Seu nome não foi casualidade nem uma imposição. Foi uma decisão tomada entre lágrimas, uma forma de fechar um círculo que antes parecia quebrado. A mansão Elverton continuava desabitada, mas não abandonada. Seus jardins eram abertos ao público 2 vezes ao ano, e em seus salões dormiam os retratos antigos como guardiões do tempo. Mrs. Renly, já idosa, vivia em um pavilhão anexo onde tecia mantas e recordava em voz baixa o que nunca se escreveu nos livros. Havia se tornado avó honorária das crianças, contando-lhes histórias de uma mulher de olhos violetas e de uma carta que demorou décadas para chegar ao seu destino. Lady Meredith Cavendish, a irmã do duque, jamais voltou a pisar em Yorkshire. Sua tentativa de usurpar o legado de Celeste terminou em escândalo social quando alguns criados revelaram os documentos do testamento. Morreu sozinha em uma vila de Londres, agarrada ao seu sobrenome, mas esquecida pelos seus. Seu castigo não foi imposto pela lei, mas pela solidão. Em troca, a figura de Eleanor, a duquesa perdida, foi finalmente reivindicada. Um pequeno memorial foi instalado na ala norte de Elverton com uma placa onde se lia "Aquela que pediu perdão a tempo". Ao seu lado, uma partitura emoldurada com as iniciais EC descansava como uma nota suspensa no ar. Aquela tarde o vento soprava cálido entre os campos e as videiras começavam a dar seus primeiros brotos do ano. Celeste saiu com um caderno debaixo do braço, como costumava fazer quando precisava estar sozinha. Sentou-se sob o carvalho velho, onde uma vez pensou em partir, e viu Arthur se aproximar com uma cesta na mão. "Está em seu canto", disse ele com um sorriso. "Ainda preciso dele", respondeu ela, "para recordar o que fui e o que jamais voltarei a fazer". Arthur sentou-se ao lado dela sem falar. Não eram necessárias as palavras. Entre eles, o silêncio não pesava. Era companhia. "Arrepende-se de algo?", perguntou ela sem olhá-lo. Ele pensou por um instante. De não tê-la amado mais cedo. De não ter compreendido antes que o passado não pode ser apagado, mas sim transformado. Celeste o olhou com a mirada fixa nos campos. "Às vezes temo esquecer minha mãe, sua voz, seus olhos, o aroma de seu vestido". Arthur lhe tomou a mão. "Não a esquecerá. Vive em cada nota que toca, em cada gesto de Eleanor, na forma em que ama, mesmo o que a feriu". Um cuco cantou em algum lugar próximo. O ar cheirava a lavanda e a terra morna. Os filhos brincavam ao longe, correndo atrás de borboletas, enquanto o sol descia sobre os vinhedos. Celeste se recostou no ombro de Arthur e por um momento pareceu que tudo, a perda, a dor, os segredos, havia sido parte necessária do caminho que os levou ali. Porque há invernos que não se vencem, mas se transformam. E no coração daqueles que não se rendem, a primavera floresce uma e outra vez.
Às vezes, a vida nos leva por sendas cheias de sombras, segredos e silêncios que parecem eternos. Mas como Celeste, todos temos dentro de nós a força para erguer a voz, para curar o que outros ocultaram e para converter a dor em luz. Esta história nos lembra que o passado não define nosso valor e que o amor, quando é verdadeiro, sabe esperar, resistir e florescer, mesmo nos invernos mais longos. Se esta história tocou seu coração, conte-me o que mais te comoveu. Você se identificou com Celeste? Perdoaria como ela o fez? Sua opinião é muito importante para mim. E se você chegou até o final, convido-o a escrever a palavra renascer nos comentários. Assim saberei que você faz parte daqueles que sentem essas histórias como suas e que caminham conosco até o último suspiro de cada narração. Se você gosta de romances históricos, cheios de emoção, convido-o a ver as outras narrações que estou deixando nos cartões ao final do vídeo. Tenho certeza de que também o farão suspirar novamente. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar seu renascer nos comentários. Nos vemos na próxima história.